André é um bom amigo, como ele disse aqui, nós estudamos juntos ali no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, ali na Tijuca, e estar aqui realmente é um motivo de muita alegria, né? Foi apresentado minha linda esposa, Andressa, está comigo, e eu venho de Guarapari, sei que alguns irmãos conhecem lá, com um abraço do pastor Rafael, o nosso pastor da Primeira Igreja Batista em Guarapari. Ontem estive com ele pela manhã, realizando 37 batismos ali na Praia da Virtude. Quando o deixei em casa e disse que estava vindo, ele disse: leve um abraço carinhoso, meu abraço como pastor e um abraço da Primeira Igreja Batista em Guarapari. O pastor André, quando ele está em Guarapari, e isso acontece com frequência, pastor Silvio, seja forte, ele é membro lá da Primeira Igreja Batista em Guarapari, ele está lá, firme e forte, está pregando, o Dico está lá junto, estamos cantando, né, Dico? Participando. Então, toda vez que pastor André vai a Guarapari, ele está lá com a gente, e é uma alegria muito grande realmente estar com vocês. Vocês são uma igreja que nos acolheram, estão nos acolhendo muito bem, através da vida do pastor André, do pastor Silvio. Me lembro direitinho, quando eu vim aqui no ano passado, e a gente veio, conheceu a igreja, estava começando ali ainda, né? A obra da capelinha, nós fomos visitar o pastor Silvio. E ficou muito marcado no meu coração, porque eu sou mineiro, de uma igreja do interior, e é uma delícia estar assim, juntos, conhecermos uns aos outros. E quando nós estávamos saindo, o pastor Silvio teve um gesto de carinho, de amor e atenção, e nos abençoou, né, com algumas frutas, e aquilo me marcou muito, me lembrou de quando eu congregava na Primeira Igreja Batista de Bom Jesus do Galho, uma igrejinha maravilhosa como a capelinha, e de fato é um privilégio, como igreja, nós estarmos juntos e ter essa alegria de nos relacionarmos, de conhecermos uns aos outros. Na Primeira Igreja Batista de Guarapari é um desafio, nós somos 1.200 membros. De vez em quando, o pastor que não tem a memória boa, que é o meu caso, nós ficamos até constrangidos, porque são muitas pessoas, você não consegue se relacionar, conhecer com todo mundo, estar na casa um do outro, participando, sendo bênção na vida um do outro. E hoje, como Igreja Batista, aqui na Capelinha, vocês têm esse privilégio, né, de fato estar juntos, como o pastor Silvio disse aqui nas orações todos os dias de manhã, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, compartilhando da palavra do Senhor. E nesta manhã, justamente, queria compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que encontra em 1 João. 1 João, 1 João não, perdão. João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos refletir sobre um tema que nós temos falado com frequência na Primeira Igreja Batista de Guarapari. Lá nós definimos a nossa missão. E a nossa missão na Primeira Igreja Batista de Guarapari é ser e fazer discípulos para a glória de Deus. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto de João, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 35 ao 42, e nós vamos ver algumas características de um autêntico discípulo do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 35 ao verso 42, amém? Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 1, os versos 35 ao 42. A palavra do Senhor nos ensina. No dia seguinte, estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? E respondeu-lhes: Vinde, vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 discípulos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. E ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo
fale e continue falando aos nossos corações nesta manhã, Pai. Que o seu nome seja exaltado através da leitura da tua palavra e tudo aquilo que nós vamos aqui ouvir sobre o Senhor, sobre ser um autêntico discípulo do Senhor, Pai. Por favor, nos ajude a entendermos, a reconhecermos o seu senhorio sobre as nossas vidas, Pai. A seguirmos ao Senhor, a caminharmos com o Senhor, Deus. E por favor, nos ajude, Senhor, a ter convicção de quem é o Senhor nas nossas vidas e apresentar o Senhor, levar ao Senhor as outras pessoas. Essa oração que nós fazemos ao Senhor, com muita certeza que o Senhor se faz presente aqui nesta manhã. E por isso nós clamamos ao teu nome e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, ficar à vontade. E nós vamos hoje, nesta manhã, de forma breve, olhar para a vida desse discípulo do Senhor Jesus, André. O pastor André também é um excelente discípulo do Senhor, mas hoje nós vamos olhar para André, irmão de Pedro, Simão Pedro. André, antes de ser um discípulo de Jesus, ele já era um bom discípulo. Ele ali estava acompanhando João Batista, e nós sabemos bem da história quem foi João Batista. E André já exercia essa característica de ser um bom discípulo. O André já tinha um coração ensinável, ele estava ali junto de João Batista, vendo as pessoas serem batizadas, João Batista anunciando que viria o Mestre. E como nós lemos e aprendemos neste texto, nesta manhã, quando João Batista reconheceu, e aí nós podemos ler no versículo 29 deste texto, que quando João Batista viu Jesus, ele declarou que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali ele fez esta declaração profética, que de fato o Messias tinha chegado para a redenção da humanidade, para a salvação da humanidade. E no dia seguinte estava quem ali junto de João Batista? André. E outra vez veio Jesus. E João Batista, e eu penso assim, que cena linda, de João Batista avistando Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, e declarando: eis o Cordeiro de Deus. E aí o André, como um bom discípulo, estava atento à voz do seu mestre. E quando ele ouviu João Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus, ele foi até Jesus. Meus irmãos, uma das características principais de um autêntico discípulo do Senhor é acreditar que ele de fato é o nosso Senhor. É acreditar que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se assim nós não crermos, não faz sentido nenhum nós sermos discípulos de Jesus. É o primeiro passo, é nós crermos que o nosso mestre ensina, crermos que Jesus de fato é o nosso Senhor. E crer é muito interessante, nós temos aprendido e falado com frequência na primeira igreja batista de Guarapari, que crer é uma entrega total. Você crê, você precisa crer 100%. Não existe a possibilidade de você crer apenas 50%. Se você crê apenas 50%, você está desconfiando. Se você acredita em uma pessoa apenas 50%, você está desconfiando. Não existe, não é possível você crer apenas 80%, 90%, 95%, 99%. Até mesmo 90,999, 99,999%. Isso se chama desconfiança. E de fato nós precisamos confiar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas. André estava atento ali e quando João anunciou, eis o Cordeiro de Deus. O André confiou, André teve convicção e ele foi até Jesus. Eu bem acredito que todos aqui nesta manhã já entregaram as suas vidas ao Senhor. Já confiam que de fato Jesus exerce o senhorio sobre as nossas vidas. E da mesma forma, foi sobre a vida do André, quando viu Jesus e acreditou naquilo que o seu mestre, que João Batista, estava dizendo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos crer e ter essa convicção de quem é Jesus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Nós também precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós somos e acreditamos no Senhor Jesus e somos um discípulo do Senhor,
mas nós não conseguimos parar por algum instante e ouvir a sua voz. O texto é muito claro em nos ensinar, no versículo 37, que estavam ali os dois discípulos e ouvindo João Batista dizer, eles seguiram a Jesus. Meus irmãos, muitas vezes nós, e é natural, falamos, conversamos, buscamos conselhos, e é bíblico, né, que na multidão de conselhos a sabedoria, então nós buscamos, ouvimos, falamos, compartilhamos, e poucas vezes nós paramos para de fato ouvir. Às vezes nós buscamos conselhos num amigo, né, na família, em diversos lugares, com profissionais. E infelizmente, mesmo nos declarando e sendo discípulos do Senhor, dificilmente nós paramos para ouvir aquilo que o Jesus quer nos dizer. Aquilo que Jesus quer de fato nos ensinar. Essa é uma realidade nossa. À medida que nossos dias são corridos, nós fazemos muitas coisas, estamos, né, com diversos compromissos. Mas há uma necessidade urgente de nós pararmos, abrirmos a palavra do Senhor, meditarmos nela, orarmos ao Senhor e sim falarmos, suplicarmos, mas também pararmos com muita atenção, a ponto de conseguirmos ouvir aquilo que o Senhor Jesus nos deseja que nós façamos, amém? E essa é uma característica também de um bom discípulo, de um autêntico discípulo do Senhor. Ele crê que Jesus é o Senhor e ele também ouve a voz do seu mestre. Crer e ouvir o Senhor Jesus é a resposta do homem com a mente e o coração, com toda a sua vida, a uma ação salvadora do Senhor Jesus. André estava ali e quando João anunciou, eis o Cordeiro de Deus, o André teve muita convicção. O discípulo do Senhor André teve muita convicção que diante dele estava se cumprindo a profecia de Isaías 9:6. Ele teve certeza, quando ele viu Jesus, o coração dele se encheu de esperança, se encheu de alegria, de convicção que de fato aquilo que João Batista, o seu discipulador, estava dizendo era verdade. E ele foi até Jesus, ele seguiu a Jesus e no seu coração ele teve a certeza que estava se cumprindo essa profecia de Isaías 9:6 que nos diz, porque um menino nos nasceu, o filho nos foi dado, o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. E esse é o nosso Senhor Jesus, amém? Nós nessa manhã, como aqui estamos dizendo, sendo um autêntico discípulo do Senhor Jesus, nós precisamos ter essa convicção de quem é Ele. Que Ele é Senhor sobre as nossas vidas, amém? Em segundo lugar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, como um bom pastor batista, né, pastor André? Como bem aprendemos no seminário, em 3 pontos ali, que um autêntico discípulo do Senhor, ele segue ao seu mestre. Nós lemos aqui nos versos 38, que uma vez que o André ouviu, e ele foi e seguiu Jesus, ele estava com o Senhor, e Jesus chegou para ele e perguntou, o que buscais? E ele respondeu, disseram-lhe, né? Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes, aonde moras. E aí nós podemos ver no verso 39 que Jesus respondeu, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. E aí André estava ali, era irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João Batista. Um autêntico discípulo do Senhor, ele segue a Jesus. E bem interessante que quando André chegou até Jesus, começou a acompanhá-lo, Jesus perguntou, o que buscais? E aí, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, como um autêntico discípulo do Senhor, nós precisamos entender essa necessidade que nós temos de buscar ao Senhor como o nosso único propósito de vida. Porque uma vez que nós entendemos isso e derramamos a nossa confiança no Senhor, buscamos o Senhor Jesus, Ele vem, trata as nossas vidas, transforma as nossas vidas e todas as outras coisas acontecem de acordo com a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável.
E aí a nossa oração nesse momento, uma vez que nós seguimos a Jesus, nós precisamos orar e pedir ao Senhor que se revele a nós a vontade dEle para as nossas vidas. Que também nos ensine a respeito do tempo dEle para as nossas vidas. Porque, não sei os irmãos, mas talvez eu um pouco mais jovem, né? Jovem é um pouco ansioso, um pouco acelerado, e o desejo é que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? Na nossa hora, da nossa maneira. E aí é um desafio para um autêntico discípulo do Senhor entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas e qual é o tempo do Senhor para as nossas vidas. E ainda mais, quem é um autêntico discípulo do Senhor e segue a Jesus, reconhece que a palavra do Senhor nos ensina em João 14,6, que Ele de fato é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. É comum nos nossos dias, e eu sei que os irmãos já ouviram isso, algumas pessoas declararem que todos os caminhos levam ao Senhor. E nós bem sabemos que não é bem assim. As pessoas querem justificar os seus atos, né, a sua maneira de viver, a sua filosofia de vida, com coisas que não condizem com a palavra do Senhor e ainda declarar que isso vai levá-lo a Deus, porque todos os caminhos levam ao Senhor. Um autêntico discípulo do Senhor, que segue ao Senhor Jesus, que anda com Jesus como o discípulo André anda, ele entende que Jesus de fato é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém chega ao Pai por ele. E por quais caminhos, meus irmãos, será que nós temos andado, uma vez que nós somos discípulos do Senhor Jesus? E interessante, e nós precisamos também pensar sobre isso, que muitas vezes nós buscamos em vários caminhos, em várias possibilidades, a solução para os nossos problemas, a solução para os nossos desafios. E às vezes que assim fazemos, e não olhamos para o Senhor Jesus como esse caminho, como essa direção, como esse propósito de vida, nós tentamos fazer muitas coisas e assim fazemos por nossa força própria, pelas nossas vontades, por aquilo que nós acreditamos ser o certo e ser o correto. Mas eu queria que nessa manhã os irmãos pensassem comigo e guardassem isso no coração de vocês, que um autêntico discípulo do Senhor Jesus, que segue a Jesus, que reconhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele segue o Mestre, ele confia no Senhor, e ele tem a oração como primeiro recurso. Eu não sei se os irmãos já ouviram uma frase assim: agora não adianta mais, agora é só Jesus. Agora só nos resta orar por fulano. Fulano está ruim na UTI, agora só resta a oração. Meus irmãos, um autêntico discípulo do Senhor, ele entende que a oração é o primeiro recurso. Ele entende que a oração é o primeiro recurso. Bem como nós aprendemos na palavra do Senhor, grandes homens do Senhor, antes de uma batalha, antes de qualquer desafio que eles iam enfrentar, eles oravam ao Senhor, eles consagravam a sua vida ao Senhor antes de executar, antes de caminhar, antes de seguir, antes de fazer qualquer coisa. E nós precisamos, uma vez que somos um autêntico discípulos do Senhor, entender que a oração, ela é o nosso primeiro recurso. Porque dessa forma, de fato, nós vamos desfrutar de uma paz, e essa paz é de Deus. Filipenses 4 nos ensina isso. Dessa paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. O versículo anterior a este versículo, Filipenses 4,7, nos ensina que nós não devemos andar ansiosos, mas como os discípulos do Senhor, entregar diante dele as nossas súplicas, os nossos pedidos, com clamor e com ação de graça diante do Senhor. E aí o seguinte versículo é o 8 que nos ensina: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. João 14, 27 diz, Jesus dizendo: deixo-vos a minha paz e minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá, e não se turbem os vossos corações, e não tenham medo. Um autêntico discípulo do Senhor desfruta desta paz que excede todo entendimento. Amém? Já vou caminhar para encerrar.
E no terceiro e último ponto, gostaria de compartilhar com os irmãos, nos versos 40 ao verso 42, que um autêntico discípulo do Senhor Jesus, ele leva as pessoas até o Senhor. Ele leva as pessoas até Jesus. E aí tem uma pergunta que eu confesso aos irmãos que eu não gosto de fazer. Não gosto. Mas eu preciso nesta manhã fazer. Para nós pensarmos e refletirmos se de fato nós somos um autêntico discípulo do Senhor. Passou-se o ano de 2022. E aí, quantas pessoas nesse ano nós apresentamos e levamos até Jesus? Quantas pessoas entregaram, abriram o seu coração, tiveram sua vida transformada pelo Senhor Jesus através daquilo que nós falamos e apresentamos sobre o nosso Mestre? E aí tudo bem, ano passado passou, e esse ano nós já estamos entrando no segundo semestre, não é verdade? Hoje, dia 2 de julho, quantas vidas, quantas pessoas, uma, duas, nenhuma, pelo menos uma, nós fomos usados pelo Senhor como discípulo de Jesus para levar até o nosso Mestre? Eu sinceramente não gosto de fazer essa pergunta, mas nós lemos aqui no verso 42, nós lemos no 40 até o 42, mas no 42, o início dele, a parte A, nos diz que André, depois que conheceu, esteve com Jesus, ele ficou tão alegre, tão animado com tudo isso, e ele foi caminhando e achou primeiro seu irmão Simão, e o disse: achamos o Messias, que aí quer dizer que é o Cristo. E aí no início do verso 42 nós aprendemos que André levou Simão Pedro até Jesus. É impossível nós, uma vez que de fato reconhecemos o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, quando nós seguimos e caminhamos com o Senhor Jesus, é impossível nós não levarmos as pessoas até Jesus. Entendendo que é o Espírito Santo de Deus que completa a boa obra, que nos usa, que fala, que nos dá as oportunidades. Mas é impossível, uma vez que de fato nós conhecemos esse Senhor, nós não apresentarmos Ele às outras pessoas. Eu sou de uma época em que nós ouvimos muito, no interior onde eu morava, que era: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vocês já ouviram isso? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E nós bem conhecemos a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 28, nós bem conhecemos o versículo 19, não é verdade? Portanto, ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Espírito Santo, do Filho e do Espírito Santo. Mas às vezes nós não lemos o verso 18, o verso anterior, que nos diz o seguinte: então Jesus, se aproximando deles, lhes disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, portanto, ide e façam discípulos. Nós precisamos entender aqui, e às vezes nós entramos em algumas crises: qual é o nosso chamado, para que nós somos chamados, qual é a nossa vocação. Mas nós precisamos entender e ter muita convicção de que nos foi dado uma ordem, para nós irmos e apresentarmos Jesus às outras pessoas. Essa igreja está com um lindo projeto de uma construção de um templo novo, um templo maior. E só vai fazer sentido todo esse esforço que os irmãos estão fazendo à medida que Deus use as nossas vidas para apresentarmos Jesus e as pessoas venham e participem deste corpo de Cristo, dessa comunhão dos santos. Os irmãos conseguem entender isso? Tudo isso que a igreja está vivendo e fazendo só faz sentido se nós continuarmos anunciando o Senhor Jesus e as pessoas entregando as suas vidas. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos em que as pessoas, sim, andam muito ansiosas, muito tristes, deprimidas, e isso, sim, acontece muito próximo da gente, e às vezes até dentro da nossa casa, às vezes até conosco mesmo. Mas como um autêntico discípulo do Senhor Jesus, nós precisamos entender que nós precisamos confiar no Senhor e apresentar Jesus às outras pessoas. Atos 1,
capítulo 1, versículo 8, nos ensina: mas receberão poder do Espírito Santo, quando descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas de Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Marcos, capítulo 16, versículo 15, nos ensina: disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E aí, de tudo isso que nós refletimos nesta manhã, e eu já caminho para encerrar, um autêntico discípulo do Senhor, ele tem convicção de quem é o Senhor, uma vez que ele apresenta, uma vez que ele testemunha, uma vez que ele leva Jesus até as outras pessoas. Meus irmãos, se nós não estamos fazendo isso, por qualquer que seja o motivo: pastor, eu não sei falar; pastor, eu tenho vergonha; pastor, me falta oportunidade; pastor, é muito difícil. Por qualquer motivo que seja, se nós não estamos anunciando que Cristo é o Senhor, se nós não estamos apresentando as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação, infelizmente, ainda nos falta convicção de quem é o Senhor Jesus. Isso é muito duro, meus irmãos, é muito duro. Porque, de certa forma, torna algo egoísta da nossa parte. Uma vez que nós conhecemos e, como aqui falamos, caminhamos com o Senhor, desfrutamos dessa vida em abundância, dessa paz que excede todo entendimento, nos alegramos na presença dEle, caminhamos com Ele, temos a certeza da vida eterna pela ação salvadora de Jesus na cruz. Se torna uma coisa egoísta da nossa parte, uma vez que nós entendemos e reconhecemos isso e não levamos Jesus até as pessoas. Não apresentamos pessoas, não levamos as pessoas até Jesus. Então, nesta manhã, eu encerro compartilhando com os irmãos que, de fato, um autêntico discípulo do Senhor, ele reconhece o senhorio do Senhor sobre a vida dele. Ele segue, ele caminha, ele confia no Senhor. Ele tem a oração como primeiro recurso. E um autêntico discípulo do Senhor, ele leva as pessoas até Jesus. É impossível a gente conseguir mensurar as obras, os frutos que uma pessoa que nós apresentamos Jesus pode produzir a partir deste momento que ela tem um real encontro com o Senhor. Quando André, animado, chegou ali e disse: achamos o Messias, e levou Pedro até Jesus, certamente André não tinha dimensão daquilo que Pedro, que nós conhecemos bem a sua história, se tornaria diante do Senhor, diante dos discípulos da igreja de Cristo, naquilo que a palavra nos ensina e é fiel há mais de 2000 anos. André certamente não tinha dimensão, não conseguia mensurar, e da mesma forma é as nossas vidas. Nós, às vezes, passamos por jovens, por pessoas, e nós não apresentamos Jesus e deixamos de ser uma resposta do Senhor para aquela vida. Nós não conseguimos mensurar os frutos que uma pessoa que conheceu Jesus, aonde o Senhor nos usou como instrumento dele para apresentar esse evangelho, as boas novas, nós não conseguimos mensurar os frutos que essas pessoas podem produzir. Essa reflexão nesta manhã é um convite para um tempo de resposta, para que possamos, de fato, sermos um autêntico discípulo do Senhor Jesus, para que, de fato, nós possamos levar a mensagem salvadora da cruz, que nós possamos, de fato, anunciar o Senhor e ganhar mais vidas, ganhar mais pessoas para o Senhor Jesus. Amém? Um autêntico discípulo do Senhor, ele leva as pessoas até Jesus. Amém. Vamos mais uma vez falar com o Senhor? Pai querido, nesta manhã, nós estamos aqui refletindo sobre a Tua palavra, o testemunho de João Batista, o testemunho de André, que como um bom discípulo ouviu João Batista declarar que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele reconheceu isso, ele reconheceu que Jesus era Senhor, Pai. E uma vez que ele caminhou com o Senhor Jesus, ele levou as pessoas até Jesus. E um belo testemunho nesta manhã nós vemos sobre um autêntico discípulo do Senhor, sobre o André, que ele teve o privilégio de levar Pedro, Senhor, até a Tua presença, Pai, a Te conhecer, Deus.
E nós bem lemos na Tua palavra e aprendemos aquilo que Pedro viveu, os milagres, aquilo que Pedro nos ensinou e ainda nos ensina através da Tua palavra, Deus. Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos clamar ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, Pai, que encha os nossos corações, Pai querido, de esperança, Pai. Que nós possamos de fato, como bons e autênticos discípulos do Senhor Jesus, reconhecer esse senhorio que o Senhor exerce sobre as nossas vidas, caminhar com o Senhor, Deus, entregar as nossas vidas por completo, confiar no Senhor, ter a oração como nosso primeiro recurso, Pai. E diante de tudo isso que nós conhecemos e vivemos e somos como igreja, Pai, levarmos as pessoas até o Senhor Jesus, Deus. André animado, alegre, com o coração cheio de alegria e esperança, uma vez que teve um encontro contigo, Deus. Ele foi até Pedro, seu irmão, e anunciou que acharam o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, Pai. Nos dê ousadia, Senhor, para que à medida que nós reconhecemos e temos convicção de que o Senhor é o Deus das nossas vidas, nós levemos e apresentemos, Senhor Jesus, as pessoas, que nós levemos e apresentemos a mensagem da salvação, Pai querido. Por favor, nos ajude, Deus, nesta manhã, com essa convicção de que o Senhor é real, Pai, que o Senhor vive, Pai, que o Senhor reina, que o Senhor voltará. Nos ajude, Senhor, com esta convicção a anunciar a Tua palavra, Pai. Por favor, Deus, nos ensina, nos mostre, nos dê essa direção, Pai, para que nós possamos de verdade, Deus, ir e anunciar, ir por todo mundo, anunciando o Senhor, Pai, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, ensinando, Deus, ensinando a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, Pai, com convicção, com a confiança, Pai, de que o Senhor, como nos prometeu em Mateus 28:20, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos, Pai. Que uma vez que nós anunciamos o Senhor e apresentamos o Senhor Jesus, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ajuda, Pai, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá as palavras, Pai. Isso não é um pastor que está aqui dizendo, isso é promessa do Senhor na Tua palavra, que uma vez que nós vamos e falamos, o Senhor estará conosco, Pai. Então, por favor, Deus, nos dê cada dia mais essa convicção, Pai, de que o Senhor nos mandou ir, anunciar esta mensagem, Pai, e levar as pessoas até Jesus. Queremos sim, de fato, sermos um autêntico discípulo do Senhor. E por isso, nesta manhã, nós te pedimos todas essas coisas, no poderoso nome de Jesus. E fazemos essa oração mais uma vez ao Senhor, Deus, nesse poderoso nome, o nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nome do Senhor Jesus que veio, entregou a sua vida e nos redimiu, nos salvou, Senhor. Então nós fazemos esta oração neste nome, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe os irmãos.